boa tarde a todos e a todas os presentes. É obviamente um gosto tê-los cá em mais uma edição do Fórum Económico de Braga, um momento sempre importante na vida da Invest Braga e do município. Dizia hoje de manhã na reunião do Conselho Estratégico da Invest Braga, o representante da AICEP que esteve presente, o Dr. Paulo Rios de Oliveira, que nós temos feito algo que não é muito costume, que é ter o gosto de prestar contas. E isso é aquilo que, neste momento em particular, eu tenho vindo a assumir ao longo dos últimos anos, que é de mostrar aquilo que foram os resultados que a Invest Braga, que o município, que o nosso território, até porque este não é, obviamente, um resultado e um sucesso, permitam-me dizer, já como comprovarei de seguida, como seguramente perceberam da intervenção da UI há pouco, que dependa da esfera pública, é um processo e um conjunto de concretizações que resultam do envolvimento de um leque muito alargado de contrapartes a nível local e até a nível regional e nacional. Eu devo dizer-lhes que quando há 12 anos atrás, praticamente, o município entendeu avançar para a criação daquela que era na altura a primeira agência de dinamização económica de base local, a Invest Braga, reconvertendo uma empresa municipal que tinha outro âmbito de atuação, nomeadamente a gestão deste antigo parque de exposições, hoje renomeado e requalificado com outras valências e com outras condições para Fórum Braga, foi porque entendemos que duas coisas, fundamentalmente. A primeira era de que achávamos que não devíamos depender única e exclusivamente das iniciativas das entidades da administração central para estimular o crescimento económico do nosso território e, em segundo lugar, que havia aqui um leque de recursos e um conjunto de parcerias que poderiam ser estimuladas também e que nos ajudariam a concretizar resultados cada vez mais ambiciosos também do ponto de vista desse mesmo desenvolvimento económico. Ao que acresce, diria, uma terceira circunstância muito própria daquele momento, que era o facto de nós vivermos em Portugal numa circunstância já quase no rescaldo da intervenção da Troika, com níveis de crescimento bastante exangues, com um nível de desemprego para a população geral que atingia os 15%, com um nível de desemprego para a população jovem de jovens licenciados que ultrapassava os 25% no nosso concelho, ou seja, 1 em cada 4 jovens licenciados não conseguiam obter colocação no mercado de trabalho e também por isso, obviamente, o estímulo ao desenvolvimento económico era claramente uma prioridade para garantir o desenvolvimento de qualquer território. Foi assim que nasceu a Invest Braga e a Invest Braga foi, como disse, uma estrutura pioneira, nomeadamente ao nível municipal, que tinha objetivos muito concretos. Primeiro, atrair investimento. Segundo, dinamizar, apoiando o tecido económico já existente, a economia local e, obviamente, contribuir para o desenvolvimento integrado do território, criando condições para a fixação, para a atração de pessoas e para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida. Essa estrutura, a Invest Braga, essa empresa municipal, é uma empresa 100% detida pelo município de Braga, ainda hoje, tinha, como disse, uma missão anterior, a gestão deste equipamento, que obviamente veio a ter outras responsabilidades e outra dinâmica e atividade, como também já veremos, desde que ele acabou por ser requalificado no final de 2017, mas veio juntar a essa primeira responsabilidade a componente da dinamização económica e a componente do apoio ao empreendedorismo. Nós sempre entendemos, e quer eu, enquanto Presidente da Câmara, quer na altura a pessoa que me acompanhou e que teve um papel decisivo neste projeto e neste processo, que foi o engenheiro Carlos Oliveira, que foi o primeiro responsável da Invest Braga, que nunca poderíamos dissociar a componente da dinamização económica da componente do apoio ao empreendedorismo e, por isso, também desde raiz, quisemos juntar esta componente do apoio ao empreendedorismo, sobretudo através da criação de uma nova valência, que foi a Startup Braga, que ainda hoje também funciona enquanto tal, enquanto estrutura de apoio aos empreendedores no nosso concelho. E, finalmente, mais tarde, também por força de uma iniciativa de colaboração entre o município e a Movi Jovem, foi concretizada a reabilitação da antiga pousada da juventude, foi transformado esse espaço num centro de juventude com uma qualidade também muito relevante, que tem sido amplamente reconhecida e que
também passou a estar sob a alçada da intervenção da Invest Braga, com resultados também mais adiante irei apresentar. Desde o início, a Invest Braga não só tentou mudar a metodologia, não só tentou alterar o modelo de estímulo ao desenvolvimento económico do Conselho, como procurou também elencar objetivos muito concretos do ponto de vista daquilo que eram os resultados que pretendíamos atingir e como o pretendíamos atingir. Uma das primeiras questões, obviamente, tinha a ver com a visibilidade do nosso território, uma das questões que nós considerávamos também que teria que ser melhor trabalhada era a valorização dos recursos endógenos que Braga tinha, da ligação à universidade, da massa crítica em termos humanos que existia e que se foi reforçada ao longo dos últimos anos em termos de pool de talentos no nosso território, das empresas muito diversificadas que funcionariam seguramente como cartão de visita do potencial criativo e inovador da nossa cidade, e esse reforço dessa visibilidade e esse apoio ao crescimento económico da cidade seria depois capaz de alavancar os diversos setores de atividade, sendo certo também, cumpre aqui destacar, que a Invest Braga nunca teve uma lógica estanque, dirigida apenas para o setor industrial ou apenas para o setor dos serviços, foi uma estrutura de apoio à dinamização económica de forma transversal a todos os setores de atividade e todos eles têm cumprido, obviamente, um papel importante no crescimento económico que a cidade tem tido. Mas, do ponto de vista mais industrial, obviamente que havia aqui uma ambição, que na altura parecia até algo irrealista, que era de podermos transformar, dizia há bocadinho, julgo que é responsável da AICEP, uma entidade, uma estrutura económica, uma base económica que assentava muito nos seus fatores competitivos tradicionais para ser, digamos assim, uma base económica assente na produção, para transformar essa base numa estrutura de investigação e desenvolvimento, de geração de valor acrescentado, de geração de produtos, tecnologias e serviços inovadores que pudessem mudar o paradigma e o modelo de desenvolvimento do território. O caso Bosch é, nesse contexto, obviamente, o mais eloquente, foi aquele que mobilizou mais recursos nacionais, até através de diversas parcerias e contratos de desenvolvimento. A ligação entre a Bosch e a Universidade do Minho é hoje reconhecida por todos. A Bosch tinha uma unidade fabril na nossa cidade, já muito relevante do ponto de vista do seu volume de recursos humanos, passou a ter aqui, além dessa unidade fabril, 2 centros de investigação e desenvolvimento que mobilizam centenas de pessoas altamente qualificadas, com mestrados, com doutoramentos e com, obviamente, muita ligação aos centros de investigação da própria Universidade do Minho, mas aquilo que nos deixa, naturalmente, particularmente satisfeitos é que o caso Bosch não é um caso avulso, não é um caso isolado, é o cartão de visita, porventura, mais conhecido de um modelo de desenvolvimento que tem sido muito abrangente para várias outras unidades económicas ao longo dos últimos anos. Mas dizia então que essa ambição que tínhamos em 2014 era transformar este modelo do Made in Braga, do produzir bem na nossa cidade, para chegarmos a um patamar que apontávamos na altura para 2026 do Invented and Designed em Braga, ou seja, trazendo valor acrescentado e criatividade também para esse tecido económico. Obviamente que tínhamos objetivos ao nível do emprego, tínhamos objetivos ao nível do crescimento do produto, tínhamos objetivos ao nível do volume de exportações e queríamos estar entre os melhores. Queríamos ter um crescimento superior à média da Península Ibérica, queríamos estar entre as 10 cidades mais desenvolvidas a nível dessa mesma Península Ibérica e queríamos, obviamente, também criar postos de trabalho, sendo que o nosso objetivo inicial rondava os 500 postos de trabalho por ano, que, como também já foi amplamente referido, foi largamente ultrapassado ao longo destes últimos 12 anos. Sabíamos quais eram as nossas vantagens competitivas e, desde o início, entendemos que fundamental era criar um novo modelo de governança em que nós mobilizássemos todos os recursos e todos os parceiros, quer a nível nacional, quer regional, quer local, para construir uma estratégia de desenvolvimento que deixasse de ser uma estratégia dependente de ciclos políticos, dependente de protagonistas de qualquer natureza e que pudesse atravessar ao longo do tempo enquanto estratégia consistente de desenvolvimento e de estímulo ao crescimento económico do nosso território. Foi para isso que, em primeira instância, também sob a alçada da Invest Braga, constituímos o nosso Conselho Estratégico. O Conselho Estratégico agrega, além de vários representantes individuais, neste momento
são o Lars Montelius, o Carlos Oliveira, o Manuel Caldeira Cabral e o José Teixeira. No passado tivemos outros representantes também de outras personalidades de grande craveira a nível nacional, mas sobretudo uma representação institucional, quer destas entidades que a nível nacional lidam diretamente com a esfera económica, como o ICEP, o IFP ou o IAPMEI, quer de outras entidades, associações empresariais, a EMI e a Braga, ou da academia, desde o IPCA, à Universidade Católica, à Universidade do Minho, ao próprio INL, que pudessem ser também relevantes para a estratégia que queríamos desenhar e implementar. Essa estratégia ficou vertida no documento que há pouco foi escrutinado pela equipa da EY, a quem agradeço também pelo trabalho que foi realizado, e foi o Plano Estratégico para o Desenvolvimento Económico de Braga, ou o PED, que está disponível online, com todas as suas medidas, com todos os seus resultados, com muitas das suas ações já amplamente concretizadas em todas as iniciativas, e ações que eu queria destacar não dependem apenas, ou não dependeram apenas, da intervenção direta do município ou da Invest Braga. Foram ações que foram concretizadas, muitas delas pelos nossos parceiros, pela própria academia, pelas associações empresariais, por outras entidades, e que na altura se identificaram como áreas prioritárias de intervenção para podermos atingir melhores resultados. Há uma questão que é particularmente importante em relação ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico e que tem muito a ver com aquilo que eu disse antes, é que o horizonte temporal desse plano estratégico nunca foi o ano 2025, em que nos encontramos e que coincide, como sabem, obviamente, com o fim da minha intervenção enquanto autarca e deste Executivo enquanto responsável municipal, porque sempre achamos que esta visão que tínhamos para o desenvolvimento do território tinha que ser uma visão perene, tinha que ser algo que ultrapassasse esses mesmos ciclos políticos e que se estendesse precisamente para lá deste limite legal que existia sempre, em qualquer circunstância, em 2025. E, portanto, o primeiro PED foi logo estabelecido para 2026, a sua revisão manteve esse horizonte temporal e, portanto, obviamente que aquilo que se deseja, que foi hoje amplamente discutido, quer na reunião da Cimeira de Embaixadores, quer no Conselho Estratégico, é que haja uma continuidade a partir daqui em termos de renovação do compromisso, de renovação do modelo de governança e de concretização de outras ambições para sustentar a perenidade deste crescimento económico da cidade. Crescimento que teve resultados muito concretos, a vários níveis. O primeiro dos quais tem sido, porventura, um dos mais mediatizados, tem a ver com o nível de exportações. Braga transformou-se no terceiro concelho mais exportador do país, olhando para aquilo que são as empresas que têm a sua presença e a sua atividade física no concelho de Braga, incluindo a Aptiv, que formalmente não está a nós vinculada, mas que representa, obviamente, também um valor muito relevante neste contexto, o que nos leva a ter um volume de exportações em 2024 que ultrapassa os 3 mil milhões de euros, um valor 289%, 3 vezes mais praticamente superior àquele que era o volume de exportações em 2013. E tendo em conta também uma realidade que não é despicienda, que é de que durante este período Portugal, no seu todo, viu as suas exportações crescer cerca de 70%, portanto não chegou a duplicar, e Braga, durante este período, passou de 1,64% de peso de contributo para as exportações do país para um valor que ronda já quase os 4% das exportações do país. Isso reflete-se, obviamente, neste ranking dos concelhos mais exportadores. Nós estávamos em 2013 abaixo do top 10, em 12º lugar. Hoje estamos e temos estado, ao longo dos últimos anos, em disputa contínua com Famalicão relativamente a essa terceira posição que tem vindo, em qualquer dos casos, a registar um crescimento muito significativo. Assim voltou a acontecer em 2024. Braga cresceu 7% o seu volume de exportações. E quando falo de Braga, falo obviamente das empresas que aqui estão instaladas. Outro indicador também importante, o nível de emprego. Também o nível de desemprego foi descendo significativamente ao longo dos anos. Nós não estamos hoje no valor mais baixo de sempre, mas a verdade é que também temos que ter em conta um outro fator que não é despiciando. É de que Braga foi o concelho que, em valor absoluto, mais cresceu em população no país, ou seja, nos últimos 12 anos foram mais de 20 mil pessoas aquelas que se instalaram no nosso concelho, muitas delas, obviamente, em idade ativa, o que quer dizer que, além dos tais
cidadãos que se encontravam numa situação de desemprego há 12 anos atrás, há muitos outros trabalhadores que encontraram uma qualificação em condições particularmente atrativas no nosso concelho ao longo dos últimos anos. Alguns dados de 2024, mais administrativos, quase diria. O Espaço Investidor atendeu 114 projetos novos de investimento. Foram fixados no nosso concelho 46 novos projetos. A Startup Braga viu as suas startups angariarem 53 milhões, mais de 53 milhões de euros de fundos de investimento. O Fórum Braga teve 256 eventos e mais de 500 mil de visitantes, e o Centro de Juventude de Braga também contribuiu para, digamos assim, a fixação de turistas, com mais de 20 mil dormidas e dos quais 62% vieram do mercado externo, representando quase 90 nacionalidades, o que é também sinónimo da representatividade que este centro tem e a sua pousada tem em termos internacionais. Uma plataforma que foi criada durante estes anos na Invest Braga foi, e em colaboração com todos os nossos parceiros, foi a plataforma Working Braga, diria um excelente canal de encontro entre aqueles que estão à procura de oportunidades de emprego e aqueles que têm ofertas de emprego para satisfazer. Como ficou hoje comprovado também de manhã, aquilo que temos hoje é uma realidade inversa da que se verificava há uns anos atrás. Há mais ofertas de emprego do que cidadãos à procura de oportunidades de trabalho no nosso mercado e, portanto, temos vindo a apoiar a ponte entre muitos destes agentes e com resultados também muito úteis para muitas das empresas e para os trabalhadores que têm conseguido a sua colocação. Se olharmos num horizonte mais alargado de tempo entre 2013 e 2024, ou 14 e 24 e 25, perdão, temos quase 1.200 projetos apoiados, temos 375 que vieram de origem internacional e mais de 800 que vieram de origem nacional, sendo que muitos deles acabaram, de facto, por se instalar na nossa cidade. Quer grandes empresas multinacionais, tecnológicas, empresas de todos os setores de atividade, do turismo, do retalho, dos serviços, do comércio e, obviamente, temos aqui, assim, da base industrial também, que vieram trazer novos investimentos, criar valor e emprego qualificado no nosso concelho. Essa instalação de empresas veio enriquecer ainda mais aquilo que já era uma base económica muito diversa, muito qualificada, que o nosso concelho tinha em diversos setores de atividade, uns mais históricos, outros mais ligados também às dinâmicas recentes da própria ligação à universidade e temos constituída dentro da Invest Braga, de há uns anos esta parte, uma rede de embaixadores empresariais que tem vindo a juntar novas empresas todos os anos. Hoje mesmo foi anunciada formalmente na reunião da Cimeira de Embaixadores a entrada de 3 novas empresas, a Solfarcos, que agora aqui esteve representada neste painel, a Promcel e a Fuste, mas através dos seus respectivos administradores, mas este grupo já reúne mais de 40 empresas, mais de 40 grupos empresariais, da construção aos transportes, à indústria eletrónica, à metalomecânica, às tecnologias de informação, ao setor automóvel, enfim, como veem nesta lista, temos aqui um leque às balanças, muito diversificado de entidades e de grupos empresariais, que cumpre destacar que, por si só, representam 350 empresas, 5,3 mil milhões de euros de faturação, mais de 3 mil milhões de euros de exportações e mais de 27 mil trabalhadores, o que é, obviamente, muito relevante no contexto nacional. Alguns dos dados inerentes a cada uma dessas empresas, o Grupo Casais, no seu conjunto a nível internacional e não apenas na cidade de Braga, tem mais de 5 mil trabalhadores, a DST tem cerca de 3 mil, o Grupo 360 quase 2 mil, a Torres Steel 2.700, como disse, são dados agregados de grupo e não apenas exclusivamente do nosso concelho, mas cumpre destacar neste mesmo espaço que mesmo empresas mais recentes, como por exemplo a Fujitsu ou a Concentrix ou a Accenture, que se instalaram há muito poucos anos no nosso concelho, têm hoje um peso muito, muito relevante também do ponto de vista do seu volume de emprego, emprego qualificado e reconhecido, aliás, pelos seus trabalhadores, como, em alguns casos destes que referi, como locais de excelência para trabalhar, que vêm também merecendo diversos reconhecimentos. Do ponto de vista dessa atração de investimento, alguns dos nossos
parceiros mais recentes, a Deloitte, a Cielos, a NTT Data, a Critical Tech Works, a Mercedes-Benz I.O., a Eurofins, a Side, a Santander Consumer Finance, a Nestlé Business Services, foram empresas que chegaram há menos tempo à cidade, mas que também já têm um peso muito, muito relevante e que estão com planos de contínuo crescimento na cidade de Braga. Aqui temos, digamos assim, assombreado, porque não estão identificados, como sempre tem acontecido, esses mesmos parceiros, mas estão neste momento no pipeline de concretização de investimentos vários outros projetos. Só neste grupo que aqui está identificado, com as origens que podem ver, temos mais de 1000 novos postos de trabalho, que eu espero que no próximo Fórum Económico já possam ser apresentados como concretizações por quem quer que esteja a fazer esta apresentação. Obviamente que ao longo destes últimos anos, este sucesso e estes números que Braga foi registando se foram materializando e, diria, foram sendo alavancados também por vários reconhecimentos que fomos tendo, quer do ponto de vista da estratégia de captação de investimento, até ao modelo de desenvolvimento dos projetos de empreendedorismo, por várias entidades, o Financial Times, a European Enterprise Promotion Awards, a Comissão Europeia, as Nações Unidas. Foram muitas as entidades, o World Travel Awards, que para cada um dos setores da dinamização económica foram atribuindo a Braga diversos reconhecimentos ao nível da qualidade de vida, ao nível da capacidade de atração, ao nível da mobilidade, ao nível da sustentabilidade, ao nível da habitação inclusiva. Foi inclusivamente o último reconhecimento que tivemos por parte da Comissão Europeia, mas de entre todos estes, obviamente que há aqui um que eu gostaria de destacar, porque é obviamente também sinónimo desta estratégia e da consistência desta estratégia, que foi o prémio que nos foi atribuído o ano passado pela Comissão Europeia enquanto Rising Innovative City, ou seja, a capital europeia da inovação para cidades com menos de 250 mil habitantes, o que é obviamente algo muito relevante do ponto de vista da capacidade de transladar o conhecimento, a inovação e este modelo para todas as áreas de desenvolvimento da cidade. Do ponto de vista do empreendedorismo, a Startup Braga tem tido também números muito, muito interessantes. O ano 2024 foi particularmente intenso, até porque nos abriu a porta a diversas novas parcerias em que não tínhamos tido intervenção, além daquilo que são os seus verticais preferenciais. A Startup Braga, por exemplo, desenvolveu em parceria com o Sporting Clube de Braga um projeto inovador à escala internacional de apoio ao desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica ligados à área do desporto. Tem vindo a ter parcerias com a Agência Espacial Europeia, com o Turismo de Portugal, para incorrer também em áreas que não eram, diria, aquelas mais naturais, como são as ciências da saúde, a nanotecnologia, a biotecnologia e as tecnologias de informação e agora mais recentemente a sustentabilidade, que são as áreas preferenciais de intervenção da Startup Braga. Foi reconhecida também pelo Financial Times como um dos Europe's Leading Startup Hubs, quer em 2024, quer em 2025, e neste horizonte de 10 anos de vida teve mais de 275 startups apoiadas, angariou um investimento de mais de 490 mil milhões de euros, foram criados 2.500 postos de trabalho, houve 7 edições da School of CEOs, 13 programas de aceleração, 10 programas de pré-aceleração e as duas iniciativas que eu já referi, quer ligadas ao turismo, quer ao desporto. E muitas das parcerias também que a Startup Braga foi desenvolvendo com múltiplas entidades, quer a nível nacional, quer a nível internacional, ao ponto de ter estado também ligada fortemente, quer à fundação da Global Startup Cities Network, que é uma rede internacional de cidades que apoiam a incubação de projetos de empreendedorismo, quer também ao projeto Startup Visa, que só na última edição recebeu 80 candidaturas por parte da Startup Braga para o seu programa de incubação. A última área, ou penúltima área que a Invest Braga tem sob gestão é o Fórum Braga. Estão aqui recapitulados alguns dos grandes momentos que, do ponto de vista, por exemplo, dos concertos que eram impossíveis de concretizar neste espaço há alguns anos atrás, vivemos e partilhamos ao longo destes últimos anos, desde a abertura com os 30 Seconds to Mars, em 2018, passando pelo Kevinho, Bryan Adams, Dua Lipa, Rosalia, Tony Carreira, Pedro Sampaio, Scorpions, até outros eventos de grande impacto. O caso do Dance World Cup terá sido, porventura, aquele que, do ponto de vista do seu impacto económico,
mais gerou em termos de retorno. É uma competição mundial que mobilizou mais de 10 mil concorrentes, quase 30 mil pessoas que estiveram aqui nas suas 2 edições ao longo de 10 dias em toda a região norte, mas várias outras conferências, congressos, feiras, exposições, algumas organizadas pela Invest Braga, outras por entidades parceiras e que têm vindo a gerar, obviamente, também um grande nível de participação. Algumas atividades regulares, outras ocasionais. O caso do Enterro da Gata, que obviamente é uma edição anual que tem sido concretizada aqui nos últimos anos no Fórum Braga. Durante este último ano tivemos o Roberto Carlos, o Lang Lang, mais uma vez o Bryan Adams, o Festival Autêntico, o Fernando Daniel na passagem de ano, que tem sido o espaço que tem sido utilizado, até depois várias outras iniciativas internacionais que Braga tem conseguido atrair. O caso recente do Congresso da Eurocities e do Global Parliament of Mayors. Antes disso tínhamos tido o ano passado o Encontro Mundial das Cidades Criativas da Unesco. Já recebemos também a Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo e vários outros eventos desportivos, científicos, académicos, económicos, que vão sendo também um fator de geração de grande retorno, não apenas para o Fórum, mas sobretudo para a cidade, para o setor do turismo, da restauração e do alojamento. Várias feiras, a Expo Animal, a Agro, o Salão de Mobilidade, todos eles bateram recordes de afluência nestas suas últimas edições e neste período pós-reabilitação, após 2018, o Fórum Braga já ultrapassou os 3 milhões de visitantes, teve mais de 1.400 eventos, cerca de 300 congressos, 530 espetáculos, que obviamente são uma marca da dinâmica que a cidade e este espaço em particular tem tido ao longo dos últimos anos. Falávamos no Centro da Juventude. O Centro de Juventude tem instalações que eu recomendo, quem não as conhece, que visite, porque são de facto das mais qualificadas que existem a nível nacional para a dinamização de diversas atividades. Ali tem realizado outras atividades que não apenas especificamente dirigidas à juventude, mas sempre muito focadas naquelas que são as matrizes identitárias e de orientação estratégica deste centro, os direitos humanos, a educação não formal, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Tivemos lá atividades tão diversas como o Festival Política, iniciativas ligadas aos festejos dos 50 anos do 25 de Abril, os espetáculos culturais, iniciativas de cariz social, muitos projetos de envolvimento de associações juvenis nacionais e internacionais, e isso obviamente gerou um retorno muito particular e permitiu-nos em 2025 conseguir este marco importantíssimo, que foi receber o selo de qualidade do Conselho da Europa, que é o selo mais importante para este tipo de estrutura. Há menos de 20 a nível da União Europeia, em toda a União. Portugal tem Lisboa e Braga, e isso obviamente deixa-nos particularmente satisfeitos pelo posicionamento internacional que nos permite. Ao longo deste período foram já recebidas 127 nacionalidades e durante este período recebemos mais de 80 mil dormidas, com uma taxa média de ocupação dos quartos que ronda os 80%. Braga tem sido uma referência a diversos níveis, eu não vou ser aqui muito exaustivo, os números têm sido sobretudo produzidos e gerados e divulgados pela Associação Empresarial de Braga, nos seus reportes periódicos, em termos de movimentos de TPAs, de métodos de pagamento, quer ao nível da restauração, do comércio, dos serviços, da hotelaria. O que vamos constatando é um crescimento contínuo do número de movimentos e de mobilização de recursos financeiros, uma cidade cada vez mais internacional nos seus visitantes e nos seus residentes e que tem, obviamente, também, do ponto de vista do alojamento, um peso crescente a nível nacional. Nós, em 2013, tínhamos cerca de 200 mil dormidas por ano. Hoje ultrapassamos as 650 mil, foram 677 mil aquelas que tivemos em 2024, portanto já a caminhar a passos largos para as 700 mil dormidas, o que é algo muito relevante no contexto da região norte e no contexto de Portugal. E para isso, obviamente, há que realçar os vários investimentos que têm sido concretizados para a área turística, também para a área da habitação e do alojamento, sobretudo estudantil, com vários projetos privados e com o maior projeto público, a residência universitária da Fábrica Confiança, que o município está a concretizar e que vai juntar, em termos de oferta pública, quase 800 quartos à oferta que hoje existe na nossa cidade. Não queremos parar. E não queremos parar e queremos garantir que o nosso Conselho vai continuar
a atrair novas fontes de investimento, novos projetos, vai continuar a beber das oportunidades que são geradas pelo conhecimento que existe na universidade, nos centros de investigação, no INL e em várias outras entidades parceiras, e foi assim que surgiu a ideia de, beneficiando do mapeamento que foi feito por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte para a criação de novas estruturas de valorização e transferência tecnológica, criar em Braga uma valência ligada, em particular, à área da biomedicina, da deep tech, das ciências da saúde, das ciências da vida e, obviamente, com isso, potenciar o aparecimento de novas áreas de negócio também nesse mesmo setor. Foi assim que nasceu o Biomed Tech Hub, projeto que hoje damos aqui a conhecer do ponto de vista público pela primeira vez na sua formatação integral. Ele já foi alvo de várias decisões nos órgãos municipais, ainda recentemente um mandato para o município endossar à Invest Braga a concretização deste projeto e é um projeto que, como disse, vai ser um centro de valorização e transferência de tecnologia na área das ciências da vida e da saúde, muito focado na investigação aplicada, na inovação e na incubação de startups tecnológicas nestes domínios. Estamos a falar de uma infraestrutura física que vai ficar instalada aqui nos terrenos adjacentes ao Fórum Braga, perto do Parque das Camélias, com uma área de mais de 4.500 metros quadrados distribuída por 3 pisos e onde vão ser instaladas várias valências para apoiar essa investigação aplicada, a inovação e a incubação de startups e de scale-ups tecnológicas. A distribuição de recursos e dessas mesmas valências em cada um dos pisos é esta que consta desta memória descritiva. Vamos ter novos laboratórios partilhados, auditórios para eventos, zonas sociais, espaços administrativos, zonas de trabalho para as entidades, escritórios, laboratórios, salas de reunião e estamos a falar de um investimento que vai ultrapassar os 6 milhões de euros, dos quais cerca de 4 deverão ser comparticipados pela Portugal 2030, pelo Norte 2030, no âmbito da linha de financiamento que foi aberta pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e o resto será, obviamente, comparticipado a 100% pelo município, quer ao nível da infraestrutura física, quer ao nível do equipamento desta unidade, quer, obviamente, ao nível dos custos de funcionamento anuais que o Biomedtech vai acarretar na sua fase inicial. Temos previsto o início da construção já para 2026, a candidatura terá que ser submetida no final das próximas semanas e, portanto, obviamente que temos tudo preparado para que o projeto possa ser lançado e arranque dentro deste calendário, permitindo a sua concretização até 2028. Será uma valência que vai prestar serviços a entidades externas, através também dos nossos parceiros, nomeadamente em termos de formação, e que vai resultar neste edifício, que agora aqui podem ver, que será instalado no local que eu referi e que tem esta perspectiva também estética, também sustentável no seu método construtivo, para garantir a plena integração paisagística e a plena integração com os objetivos que a cidade tem prosseguido ao longo dos últimos anos. Diria com parcerias que são fundamentais, com centros de investigação ligados à Universidade do Minho, ao IPC, ao INL, à PBio, que tem sido o nosso parceiro também no desenho desta infraestrutura, até algumas empresas, startups, empresas que já estão com outra dimensão no mercado, que têm sido também muito relevantes para nos orientarem na concretização deste mesmo projeto. Dizia que daqui, se calhar, como eu dizia há 12 anos atrás, que uma das grandes ambições de Braga seria ter uma nova Bosch, ver uma nova empresa a ganhar um grande protagonismo em termos de volume de emprego e de volume de exportações a partir do nosso concelho, se calhar nascerá aqui sim uma nova Bosch para este novo setor que Braga merece abraçar, porque é seguramente uma área de grandes oportunidades. O que não deixaremos de fazer, todos nós, é obviamente contribuir para que este modelo continue ao longo dos próximos anos a gerar benefícios para quem cá vive. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, obrigada pela vossa presença neste Fórum Económico de Braga 2025. Convidamos agora todos os presentes a dirigirem-se para a Galeria Central do Fórum Braga, onde vamos proceder à inauguração da exposição Humanitatis Europae.